E são 6 a estrutura do sermão. Independente do tipo de sermão, ele deve ser estruturado com pelo menos 3 sessões distintas: introdução, plano e conclusão. Não se deve menosprezar a importância de nenhuma dessas 3 partes. Então, como nós falamos, nós vimos a base, nós vimos o tema do sermão, e agora nós vamos ver a estrutura. Então, o que é a base? A base é o texto. O que é o tema? O tema é o que tudo vai gerar da mensagem em volta dele. E agora nós vamos ver a estrutura. Então, o tema, eu tenho um tema, então eu vou agora trabalhar esse sermão, eu vou construir. E começa como? Essa construção, né? A construção dele, ela tem 3 partes importantes, distintas. Tem a introdução, o plano e a conclusão. Tá? E não podemos menosprezar nenhuma dessas 3 partes. Então vamos ver aí um pouco sobre essa parte, sobre a estrutura do sermão. A estrutura e conjunto das partes essenciais que constitui o sermão como um todo. Ou seja, vamos voltar aqui à frase. Estrutura e conjunto das partes essenciais que constitui o sermão como um todo. Então veja, as partes essenciais que formam a estrutura do sermão são, como nós falamos, introdução, plano e conclusão. Tudo isto referindo-se ao sermão. A estrutura pode ser chamada também de esqueleto do sermão. Até porque imagine que você não vai conseguir escrever tudo que você quer falar. E tem muita coisa que você vai falar que não está escrito ali. Mas você precisa ter um esqueleto, um passo a passo em que você vá levando dentro daquele tema sugerido a sua mensagem, de maneira que você também não fale, não confiar só na cabeça. Lógico, irmãos, que a gente consegue pregar guardando um texto, falando, mas quando está escrito, você está dando uma olhadinha ali para o esqueleto, as partes principais, os tópicos principais, alguns versículos que podem fugir, então você marcou ali, essa é, na verdade, a estrutura do sermão. E dentro dessa estrutura nós temos a introdução, o plano, que é, na verdade, o corpo da mensagem, e a conclusão, que vai fazer a parte do apelo, que vai fazer a parte da aplicação. Então isso é de suma importância nessa estrutura. Estrutura do sermão, visão geral. Compreender a estrutura do sermão é fundamental para qualquer pregador que deseja comunicar a palavra de Deus com clareza e eficácia. Cada parte tem sua função específica e contribui para o impacto total da mensagem. Então, uma mensagem que eu já entro direto no plano, fica mais difícil dos ouvintes, das pessoas entenderem. Quando nós damos uma introdução, já na introdução nós conseguimos dar uma ideia muito clara do que nós queremos falar, do que o sermão, o tema dele. Por isso, a preocupação na elaboração disso também, tá? Mas todas essas 3 partes, elas são importantes, são muito importantes. Veja que nós colocamos aí, o Iá nos deu essa imagem aí, Então veja, a introdução, o ponto de contato com a audiência, com as pessoas. Então é o primeiro contato. Li o texto, eu já sei o tema que eu vou pregar. Irmãos, abram comigo a Bíblia aí. Cuidado, irmãos, com muito agradecimento. Eu quero agradecer. Não quero lembrar. Estou vendo, irmão. Não, irmão, você está ali para pregar. Então fez o agradecimento ao pastor, a quem convidou. Pega o texto, abra comigo a sua Bíblia, no texto aqui, chama a atenção do texto e entra com a introdução. É o seu primeiro contato ali, o ponto de contato com o público que você vai falar. E aí é onde que você vai preparar eles para o plano da sua pregação. Ou seja, o esqueleto só vem depois. Primeiro você vai introduzir o assunto.
Então veja como é importante. Aí vem o plano, que é o conteúdo principal, sequência lógica. Então eu vou ter uma mensagem e eu vou andando com a mensagem, vou dando os passos com ela e levando as pessoas a andar comigo até o meu objetivo. Essa introdução, no caso, seria uma panorâmica do assunto que você vai... Sim, você vai dar nós vamos falar mais claro sobre isso dentro da própria lição, mas é justamente você dar uma abertura, e aí você pode usar uma ilustração, uma figura, do que você vai falar, e aí aquilo já vai chamar a atenção das pessoas para o que você vai falar. E aí dentro daquilo você vai começar a pôr o seu plano e vai discorrendo ele. Por isso a introdução tem que ter calma, tem que ser objetiva, tem que ter cuidado, para que na verdade você consiga trazer a atenção das pessoas a esse primeiro passo. Depois, para na verdade a gente decorrer, nós vamos ver que esse plano, que é na verdade o desenvolvimento da mensagem, ele vai nascer naturalmente da sua introdução. E aí a conclusão, nós vamos ver, os irmãos olhar aqui, tem 2 pontos aqui importantes, introdução e conclusão, que ela vai depender do plano. Então, nós vamos ver que é muito importante. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês, nós vamos explorar ela. Tá? A estrutura tripartite garante que o sermão tenha um fluxo natural, conduzindo o ouvinte desde o primeiro contato até a decisão final. Então, qual que é o meu objetivo? O que eu vou pregar? Qual é o tema que eu tenho? Então, eu vou pegar ali, se como biográfico, se é histórico. Então, eu vou fazer uma introdução daquele fato histórico. E aí, mas eu quero chegar no texto, e o texto é esse que eu quero falar. E aí, quando eu dou esse start, quem está comigo vai acompanhar. E aí, dentro daquilo, eu vou pôr o meu plano do sermão, ou o desenvolvimento do meu sermão por tópicos, subtópicos. Mas o objetivo não é só mostrar conhecimento, é chegar à conclusão, que é levar a pessoa a se decidir por aquilo que eu estou falando. E nós vamos ver como se faz isso. Amém? Pois não. Essa estrutura do sermão é bem similar a uma redação. Eu lembro que na escola a gente fazia muita redação dissertativa. Sim. Né? Então, quem quer escrever um sermão precisa estudar a redação. Sim. Porque o princípio é o mesmo. A diferença é que os argumentos são bíblicos. Sim. Eles partem do texto. Sim. Então, você não vai fazer uma pesquisa de algo secular. Sim. Mas algo bíblico. E isso ajuda muito porque ajuda a nossa memória. Sim. Quantas vezes a gente prega o sermão e fala, puxa, eu devia ter falado aquilo. Eu devia ter falado isso. Quando a gente escreve, é um método mnemônico. Sim. É o que o senhor falou, guarda no nosso HD. Sim. Às vezes a gente não vai precisar nem olhar para o sermão, Sim. para o esboço. A Sim. gente já sabe a estrutura. Faz com que a gente organize os nossos pensamentos. Sim. E as pessoas acabam compreendendo. Sim. Outra coisa também é a questão da ordem. Você vai numa festa, aí a pessoa que te convidou sai com o primeiro bolo. Aí você já era de ir embora, né? Depois o salgadinho. Sim. Então tem uma ordem da Sim, sim. Primeiro você fala isso, depois você fala isso. Você vai dando os passos a passo e levando eles a chegar ao destino que você quer. Se você for direto para o destino e depois você voltar para cá, acabou tudo que você queria. Muito importante essa informação. Veja que tudo envolve o quê? O meu interesse, o meu exame, a minha investigação, a minha dedicação. Quanto mais eu me aperfeiçoar, melhor eu vou ser utilizado como ferramenta na mão de Deus. Então precisa, por isso que a gente tem falado aqui, pregar não é simplesmente abrir a boca e eu encherei. Deus, ele usa, mas ele quer nos usar com qualidade, organizado, de maneira que as pessoas sejam edificadas. Amém? Então vamos lá. Seguindo ainda, as 3 partes do sermão, introdução, plano e conclusão, não são elementos isolados, mas componentes de um todo orgânico e coeso. Cada parte depende das outras para que o sermão alcance seu pleno potencial. Eu venho aqui, faço uma excelente introdução, não falo nada, não dou corpo e pulo lá para o apelo. Para a aplicação, não.
Eu dei a introdução, consegui todo mundo, trouxe a atenção, estão entendendo o que eu estou querendo dizer, estão atentos ao que eu estou falando. Agora eu vou dar o corpo da mensagem, eu vou desenvolver ela. E aí vou levá-los juntos comigo até a decisão. Pastor, só algo que eu já ouvi, é importante, principalmente na parte da introdução, não ser muito longo. Sim. É só mesmo para você trazer... Sim, é uma luz. Tem pregadores que às vezes não sei se é brincadeira, se é verdade, alguns dizem, irmãos, o cara já está aqui 20 minutos. Não, estou na introdução ainda. Não. Tudo tem um tempo, Deus ele é sábio e Ele nos torna sábio também. Então, quando nós vamos pregar, uma das coisas que a gente tem que pedir para Deus é: me dá sabedoria, Senhor. Me ajude a aplicar corretamente o conhecimento. Me dá graça para que eu não extrapole. Aqui a gente passa um pouquinho porque é uma aula, mas pregando, o povo tem um relógio biológico, irmãos. Deu 9 horas, você não parou, o povo já parou. O povo já parou. Você pode pregar mais 5 horas, ele já parou, ele não quer ouvir mais. É aquilo ali. Amém? Então nós temos que ser inteligentes. Alguma coisa? Podemos ir? Então vamos lá. A harmonia entre as 3 partes é o que transforma um conjunto de ideias em uma mensagem poderosa e transformadora. Então veja que elas não trabalham separadas, elas trabalham em harmonia. Tanto a introdução quanto o esqueleto, ou o desenvolvimento, ou o plano, ele vai trabalhar junto para que o objetivo, que é o apelo, aconteça. Então isso é importante. Eu tenho que pregar, e o Yuri é o pastor, eu olho para o pastor, eu posso fazer o apelo porque sou eu que estou com a mensagem. O tema está comigo. Não, agora eu quero agradecer e pode fazer o apelo, pastor. Ele vai falar: irmã, eu vou fazer o apelo, mas agora eu vou entrar no meu tema. Porque quem tem que fazer o apelo, na verdade, é quem está com o tema. Só chega para o pastor: pastor, o senhor me autoriza a orar para fazer um apelo? E o pastor: irmão, fica à vontade, você está no tema. A não ser que estiver perdido no tema, está dando tiro para todo lado aí. Fique quietinho, irmão, eu faço o apelo, pode deixar comigo aí. Amém, irmãos? Então veja, introdução. Atrair a atenção, estabelecer o contato. Então é o primeiro contato. Desenvolvimento, ou seja, plano, o esqueleto da mensagem. Conteúdo lógico com ilustrações. Conclusão, sumarizar pontos, apelo poderoso. Então nós vamos ver o que o irmão Mateus falou, que nós temos falado aqui, que a introdução, nós temos algumas ilustrações, isso é importante. Então veja, vamos entrar aqui na introdução e nós já vamos falar algumas coisas que entendemos interessante. A introdução do sermão, não por acaso a gente colocou essa figura desse avião aí. Porque a introdução é, na verdade, a parte da decolagem. Qual é o maior perigo, irmãos, do voo? Onde está o perigo do voo, irmãos? Às 2 horas que é perigoso o voo? De avião. Isso literalmente mesmo. Decolagem e aterrissagem, irmãos. A hora que o avião pode cair é na decolagem e na aterrissagem. Quando ele está voando, irmãos, ele está a 800, 900, só se der alguma pane no motor, só se acontecer dele bater lá, que nunca aconteceu, no norte do país. O problema é quando ele vai decolar. Veja que o aeroporto do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, ele tem o mar dos 2 lados, e o camarada tem que ser bom. Isso já foi colocado aí, porque é muito curto o espaço que ele tem para o avião subir. Aí não pode usar muito tempo, senão ele cai dentro do mar. Imagina, eu estou aqui, vou fazer uma introdução e começa a uma água, já estou morrendo afogado aqui já, irmão. Não, já tinha que ter colocado o avião. Tem gente que demora para pôr o avião para subir, e aí cansa na introdução, e quando ele vai pregar, ninguém quer ouvir mais. Então a introdução é tão importante quanto a decolagem de um avião. Deve ser perfeita para um voo estabilizado. Então quando eu consigo, irmãos, e isso é graça, isso é trabalho, quando eu consigo levar, e por isso eu tenho que estar emocionalmente equilibrado, por isso é bom que alguém que vá falar não esteja dirigindo o culto para ele poder estar ali mais ligado na reunião, preparando-se ali até no seu psique, para que ele possa, quando ele vai falar, ele já está, na verdade, já com pronto para pôr o avião para começar a subir.
Uma boa introdução dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza, liberdade na pregação. Ele colocou o avião, ele colocou a introdução, não precisava de muita pista. Guarulhos já tem uma pista maior, Congonhas é menor. Não precisava de uma pista muito maior do que de Guarulhos. O avião subiu e deu estabilidade. Ele vai lá, quem já voou de avião, ele vai, faz aquela volta, vai subindo, vai pegando altitude, vai subindo. A hora que ele chegou na altitude dele, ele só vai, põe no piloto automático e vai embora. Vai embora. E é assim, a pregação é isso. Então, como eu vou precisar, o que eu preciso me preocupar? Primeiro, com a introdução, eu vou falar, tem um tema, o texto é esse, e eu quero falar, mas o que eu tenho que fazer? Tentar pedir graça a Deus, para poder decolar a mensagem. Pôr a mensagem no alto. Quando ela entrou, todos compreenderam. Esse primeiro contato meu com os ouvintes, eles entenderam o que eu quis dizer, aí vai embora, ela flui naturalmente, é glória aqui, é um alegre ali, é alguém que está ali quietinho, mas está remoendo dentro dele, porque o avião decolou bem. Então, primeiro ponto, amém? Então vejamos, é importante, já foi dito que as duas partes mais importantes do sermão são a introdução e a conclusão. Então eu posso rasgar a estrutura dele. Então eu não preciso do esqueleto, do desenvolvimento. Não, irmãos. Veja que nós falamos, as três partes são importantes. Amém? Na introdução, chamamos a atenção dos ouvintes. Quando estamos fazendo a introdução, eles estão prestando atenção. E aí, na conclusão final, levamos o público a pensar e decidir. Que também é um momento delicado da pregação. Nós vamos ver mais para frente. Deixa lá para frente, senão a gente antecipa. Então veja a estrutura do sermão. A introdução do sermão. A introdução é a parte do sermão que serve de ponto de contato entre o pregador e o auditório. Então veja que quanto mais graça você tiver ali para chamar a atenção da pessoa, você prende ela. Vai fazer um culto ao ar livre, você vai lá começar a pregar, de repente você começou ali a dar um testemunho rápido, chamou a atenção, aí você entra agora. Você chamou a atenção, ela prendeu a atenção dela, e tem que ser objetivo. Normalmente, a introdução é a última parte a ser concluída no sermão. Sim ou não? Sim, irmão, porque eu já tenho o sermão pronto. Agora eu tenho que apresentar, essa é a última parte. Porém, é a primeira que eu apresento. Veja por quê? Primeiro eu vou lá, escolhi o texto. Dentro do texto eu tiro o tema. Dentro do tema agora eu vou fazer o sermão. E agora o sermão pronto, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir ele. Então o primeiro é o que era o último. Eu só posso ter a introdução depois que o sermão está pronto. Porque aí eu sei o que eu vou falar. A minha mensagem vai girar em torno daquele tema. Então é dentro desse tema que eu vou criar uma introdução. Então é a primeira parte, mas ela na verdade é a última, porque já está pronta a obra. Agora eu vou apresentar a obra. Por isso que nessa parte, quem é um bom orador, quem tem uma boa oratória, se dá bem. Fazer o que o Yuri falou, de você pegar e estudar para formar melhor. Senão aí na hora de se apresentar também pode tirar ali uma nota negativa. Então veja lá, portanto a introdução deve ser feita exatamente, vamos voltar aqui, normalmente a introdução é a última parte a ser concluída da pregação do sermão, visto que ela deve formar a ideia geral do assunto que vai falar. Como a irmã Cida perguntou, essa parte é o que? Ela vamos dizer assim, vamos colocar aqui quando a gente vai chegar mais para frente, quando estivermos estudando, e vamos entrar nessa parte também, mas você tem a mensagem panorâmica, não é isso? Que aí você está olhando por cima. Imagine você está lá no Pico do Jaraguá, você olha e fala, ali é o centro esportivo, ali é a Avenida Mutinga, ali é a Via Anhanguera, essa é uma visão panorâmica, um todo. Mas se eu quiser ver agora, aqui, Vila Boaçaba, como é que chama isso, Yuri? Quando a gente tem uma visão analítica.
Aí eu vou aqui só, eu quero ver ali o prédio da igreja, a rua da igreja, olha, do lado está o posto. Aí estou aqui presente, que aí de lá do Pico do Jaraguá eu só vou ver o prédio, mas para eu ver aqui, aí eu vou chegar no corredor, eu vou andar aqui, eu vou subir a escada, isso é uma visão mais analítica. Lógico que isso é mais para frente que a gente vai estar falando. Porém, quando nós falamos aqui da introdução, ela está te dando uma visão geral, uma preparação, e depois você vai discorrer com o desenvolvimento, ou o plano, ou o sermão, a mensagem para as pessoas. Uma boa introdução é muito importante, pois é o primeiro contato entre o pregador e o auditório. O sucesso do sermão começa com uma cativante introdução. Então, respirar, por isso que é importante não se envolver emocionalmente, tomar cuidado, para quando você vai ali, você não perder, não é que nem a gente falou, ser ali, ser falso com a sua personalidade. Tem pessoas que têm facilidade de falar, se comunicar com alegria, e move e contagia as pessoas sem ser irreverente, mantendo a reverência. Mas isso tem que ser com graça, e nem pode ser também toda hora, senão vira uma coisa sem respeito. Amém? Então veja que essa é a primeira parte. Ainda sobre a introdução do sermão, algumas estratégias para uma boa introdução. Primeiro, a introdução deve ser breve. Aí, Mateus, tá certo? Breve. Ela não pode tomar muito tempo. Mas também não é esse breve, não significa agora vamos entrar no assunto. Não. É algo que envolva os ouvintes. É o primeiro contato, então tem que envolvê-los. Então ela tem que ser breve. A introdução deve ser apropriada ao tema. Ela não pode fugir do tema. Ela tem que estar dentro daquilo que eu quero falar. A introdução deve ser interessante. Quem está me ouvindo, poxa vida, eu nunca tinha pensado, não olhei, chamou atenção, é apropriada, tornou interessante. Ela deve ser simples. Não adianta enfeitar, irmão, tem que ser uma linguagem simples, em que as pessoas falam, rapaz, como que eu entendi, ficou tão claro para mim. É porque a introdução foi boa, e aí os passos seguintes vão ser melhor para se dar, e se dá, como nós falamos, vamos voltar lá para vocês lembrar, o sucesso como é que é, deixa eu ver se é esse aqui, bom, vou lembrar vocês falando que se eu for procurar tudo aqui, que vai te dar confiança, vai te dar convicção, você vai trabalhar com mais força, você não vai ficar com medo. Por quê? Porque você já ganhou a confiança, as pernas já não estão tremendo tanto, já respirou fundo, já tomou água, e agora vai seguindo, sem perder o foco. Continuando, texto 2, fontes de introdução. Então nós estamos falando de introdução ainda, Então as fontes de introdução. Eita, deixa eu ligar aqui a bateria, antes que... Esqueci de ter ligado já. Jacanuri, por favor. As fontes de introdução são inúmeras, porém de pouca valia. As fontes de introdução são inúmeras, porém pouca valia serão se a mensagem não for gerada através da oração, de uma verdadeira comunhão e da direção permanente de um Deus que deseja a salvação de toda a humanidade. Então, antes de nós vermos essas fontes, nós temos inúmeras, mas elas terão êxito, elas só serão boas, elas só teremos êxito. Deixa eu só colocar aqui, irmãos. Se de uma certa forma elas forem desenvolvidas na oração, em uma vida de comunhão, uma vida permanente, buscando os objetivos que glorifiquem a Deus, e o principal é a salvação de alma. Então isso é muito importante, mas vamos seguir aí. A introdução é como a porta de entrada de um edifício. O arquiteto primeiro projeta toda a estrutura antes de desenhar a porta. Da mesma forma, o pregador deve primeiro construir todo o sermão antes de escrever a introdução. Isso nós já falamos. E quais são as 3 fontes de introdução? Então
Então nós temos aí primeiro o texto bíblico, o contexto e a ilustração. Essas são as 3 fontes de introdução. Então o texto bíblico, esse é o ponto de partida para se encontrar uma boa introdução. O próprio texto que eu tirei para poder pôr o tema, em cima dele eu vou trabalhar a introdução. O próprio texto muitas vezes vai nos dar clareza. E ao explicar o texto ali, ou só a ler o texto, eu já consigo de uma certa forma ter essa boa parte da introdução. A outra fonte é o contexto, pode ser o do próprio texto bíblico escolhido como base do pregador, como também pode ser o contexto histórico, biográfico, doutrinário, cultural, pode ser o próprio contexto. Eu consigo também trazer uma introdução que se torne claro para as pessoas. E a terceira fonte é a ilustração. Na introdução, recomenda-se o emprego de uma breve ilustração que tenha relação direta com o tema e venha chamar a atenção do auditório. A arte de narrar história é importantíssima para essa fonte. Então vamos colocar aqui, eu já falei isso sobre a ilustração, mas vamos lembrar aqui, um prédio, irmãos, esse prédio aqui ele tem algumas janelas. Se ele não tivesse a janela, estaria escuro, né? Nós teríamos que usar só a luz artificial, mas durante o dia, pelas janelas, nós temos a luz natural, né? Numa mensagem, a estrutura dela, a base dela é o quê? É o texto bíblico. É a estrutura dela. O que mantém de pé a mensagem é o texto bíblico. Mas eu posso usar uma ilustração, uma linguagem de figura, eu posso usar um breve testemunho para dar uma clareza, uma luz para as pessoas que estão me ouvindo. A partir do momento que você fez aquela exposição simples, rápida, objetiva, o que vai acontecer? Abriu uma janela para a pessoa também. Não foi só no texto, você abriu uma janela. A pessoa já se sente iluminada com o que você quer transmitir. E aí, diante disso, você vai trabalhar. E tem a arte de narrar história também, é importantíssimo nesta fonte. É não muito longa, mas é importante. Ainda temos a experiência pessoal, uma experiência pessoal bem objetiva, é uma forma agradável e cativante de começar uma introdução. Pode ser sua, pode ser de alguém, pode ser uma história verídica, às vezes de uma fonte, de um pregador, de um ensinador, de algo que você sabe que é verídico e você vai utilizar ali como uma imagem. Eu me lembro do diácono Yuri uma vez falando sobre o vidro, né, que o homem tentava limpar, né, e ele não passava o pano e não apagava aquela mancha. Aí alguém chegou para ele e falou: você está passando o pano do lado errado, a mancha estava do outro lado. É uma figura, então traz uma luz. Poxa, entendi, o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Uma linguagem em que a pessoa entende: poxa vida, então é isso, eu tenho que trabalhar lá dentro. E Jesus entrando no templo, templo somos nós, ele foi lá e pôs em ordem, né? Então a gente começa a trabalhar essa linguagem de figura, em que rápidas palavras alguém entende aquilo que nós queremos falar, e aí a nossa mensagem vai girar em torno dessa introdução. Uma outra fonte, o momento presente. O pregador deverá saber de antemão que, onde, porquê e como iria pregar, sem esquecer a sua dependência divina. Então, ele está num ambiente, ele está pregando numa festa, ele está pregando num lar, ele está pregando numa cruzada, por que ele está ali pregando, sem esquecer de totalmente ser dependente de Deus. Esse terceiro texto, irmãos, ele vai falar sobre o desenvolvimento do sermão. Então, plano, desenvolvimento ou corpo, essa é a principal parte do sermão. Então, o desenvolvimento do sermão, que é conhecido também como plano ou corpo do sermão, é a parte principal do sermão. Por quê? Porque nela está contido o assunto que você vai falar. A introdução é o avião subindo, mas a viagem começou aqui no aeroporto de Guarulhos, mas vai até
Salvador, vai até Fortaleza, são 3 mil quilômetros daqui até lá. Então, até chegar lá e o piloto disser assim, ó, atenção senhores passageiros, estamos sobrevoando a cidade de Fortaleza, dentro em pouco estaremos aterrissando, coloque o seu cinto de segurança, quer dizer, ele só está te avisando, ó, vamos descer, né? Mas já viajou tudo isso. Qual que é o tempo maior? O que tinha? Era a viagem, que deu 2 horas de viagem. Então, subir foi rápido, descer é rápido, mas é nessas 2 horas que tem que tomar muito cuidado. Então, a parte principal, o conteúdo maior, está no corpo da mensagem, tá? Onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem, ordenado de forma lógica e precisa. Neste ponto, também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão, como ilustrações, como nós falamos, recursos narrativos que tornam a mensagem mais viva, compreensível, memorável para o auditório. É uma janela, é uma luz que você está dando ali, ou figuras de linguagem, recursos retóricos que enriquecem a comunicação e tornam a mensagem mais expressiva ou impactante. Vai usar as linguagens de figura, tem inúmeras linguagens de figura, então aí vai estar utilizando elas e elas trarão uma luz também para as pessoas que estão ouvindo. E o material de preparação, todo o conteúdo pesquisado e organizado que sustenta e aprofunda os pontos principais do sermão. Então veja que nós temos, como nós falamos aqui no anterior, ali esse ponto deverão ser abordados algumas aplicações, porque eu estou querendo, na verdade, ser objetivo ali naquele momento. O avião não precisa ir muito longe, ele precisa de um espaço só para ele subir, e eu tenho que ser feliz nessa parte. A hora que eu colocar ele para cima, que ele chegou na altitude que eu quero ele, é só pôr ele no piloto e seguir corretamente. Pode ter alguma turbulência, pode pegar, mas vai continuar. Então isso é importante nós utilizarmos dentro desta linguagem. Estruturando ou plano ou desenvolvimento. O desenvolvimento é o coração do sermão, é a parte principal. Ele deve ser construído com cuidado, seguindo uma lógica clara que conduza o ouvinte progressivamente pela mensagem. Pois não, Davi? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu vou conseguir me expressar do jeito que eu quero. Mas, por exemplo, tem vezes que a gente prepara um sermão e segue todas essas regras. Mas chega na hora, Deus fala, não era esse. Aí você pensou que era esse, mas eu tenho outro. E você não tem tempo, por exemplo, de conseguir, eu devo seguir isso mentalmente ou eu devo não, entregar nas mãos de Deus, mas... Não, veja bem, nós já falamos aqui na aula passada, por exemplo, que eu posso preparar todo um sermão e devo preparar, eu tenho que vir preparado. Mas eu posso chegar na hora, no culto, e Deus mudar, Ele me dá uma mensagem, só que se Ele que me deu, Ele vai me dar algo completo, Ele não vai me dar algo, mesmo que dobrei o joelho, comecei a orar e o Espírito de Deus começou a me alimentar de uma mensagem. Então eu ia pregar aquele sermão, eu tinha preparado um sermão, mas não era aquele sermão para aquela hora. Isso quando de responsabilidade divina, direta de Deus, pode acontecer. Então essa mudança, agora você não vai, irmãos, eu tinha preparado uma coisa, mas chegou aqui, Deus mudou, tu não precisa falar, mudou, você vai lá, você sabe que foi, é você e Deus, tá? Aí você vai ver se foi Deus mesmo quando? Pelo resultado, a maneira que a igreja vai receber, a maneira que você, porque pode acontecer também que você receba tudo isso e falte graça, e aí é graça para poder falar. Tudo isso tecnicamente é muito bom, mas nós precisamos da graça. E tem hora que Deus ele nos prova. Você está com o assunto, é aquilo que é para falar, mas Deus ele vai te provar. Por quê? Para mostrar assim, a glória é minha, quem te usa sou eu, para que você não se ensoberbeça. A mensagem foi de Deus, mas não foi com a mesma graça de outras vezes que você falou. Mas pode acontecer de você ter uma mensagem, um sermão, e deve, não é isso, diácono? Deve vir preparado, com um sermão, tudo pronto, é isso que eu vou falar. Você dobrou o joelho,
Você começou a falar com Deus ali, pode ser 5 minutos antes que você chegou na igreja. Você começou a orar, Deus começou a mudar no seu coração, automaticamente você vai fazer alguma anotação ali, vai texto, e eu vou ser fiel àquilo que Deus está mandando eu falar. Amém? Pastor, inclusive aconteceu ontem lá na igreja, sábado, que a irmã ela foi para pregar, né, festividade das irmãs. De repente ela guardou o esboço dela, e aí ela começou a pregar, só que aí ela pregava umas coisas que eu falei, meu Deus do céu, ainda mais nós que estamos aprendendo, uma coisa não ligava a outra. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível isso. No final, 2 almas aceitaram a Cristo. Foi tapa na minha cara, não é possível isso. Deus ele não está preso à nossa retórica, mas o correto é nós sempre estarmos prontos, e aí se Deus quiser mudar, Ele muda, porque Ele é o dono. Amém? Vamos lá. Então a estrutura do sermão, plano, ou seja, o desenvolvimento do sermão. Então o plano é a parte principal do sermão, ok? Ele tem a ver com a ordem, como disse o diácono Yuri, tem que ter uma ordem para você não ir lá no fundo. Às vezes, irmãos, até num culto, né? Nós temos uma liturgia de culto. Deixa eu dar uma olhada aqui, senão eu não vou estourar o horário. Uma liturgia de culto, né? Então, nosso culto, nós que somos, a maior parte aqui somos assembleanos. Então, como que nós começamos? Começamos com a oração. Depois da oração, nós levantamos, fazemos ali o cântico congregacional, onde cantamos os hinos da harpa cristã. Aí depois nós fazemos a leitura oficial da palavra. Aí depois passamos a dar oportunidade para os departamentos, as oportunidades avulsa, até que chega o momento da palavra. Às vezes você vai em algum lugar que a pessoa começa, ao invés de cantar, já está, primeiro lê a palavra, aí depois vai lá, já põe alguém para pregar, daí depois vai lá, coloca, aí você, quer dizer, não é o que é o comum, né? E aí acaba ficando uma coisa meio, e no final canta um conjunto, aí vira aquela emoção e aquele chororô, mas não aconteceu nada. Então a ordem ela é importante, ela tem que haver, o sermão ele tem a ver com a ordem ou a sequência das divisões. Eu não posso, às vezes se eu pular de um tópico para o outro e esquecer-me no meio deles que tem ali algo que liga esses 2 tópicos, vai ficar faltando alguma coisa. Então a gente precisa estar atento a isso, essa ordem. A designação mais simples e comum do plano é o esqueleto ou esboço do sermão. É a parte que divide o sermão em pontos principais. Pega a revista da escola dominical, por exemplo, você tem um tema, aí você tem lá um título, aí você tem lá um versículo que é tomado como base, aí você tem uma verdade prática que é a central do assunto e vai girar em torno daquilo ali, tá? Aí você vai pegar o texto que ele está utilizando e aí vem lá os tópicos, vem uma introdução rápida, pode ver a escola dominical, é rápido ali que é para você só dar um gatilho, e aí você vem primeiro tópico, aí dentro daquele primeiro tópico tem 1, 2, 3, às vezes 1, 2 tópicos, e aí é lógico que vai da sua habilidade com isso. Se coloca muita coisa, irmão, enfeita demais, aí você não consegue concluir um raciocínio, não consegue. Então é melhor você falar por menos e falar e preencher do que você falar por demais e depois não conseguir concluir o raciocínio. Então não vai entender. Se você não der a interpretação, a aplicação, o que vai acontecer? As pessoas vai ficar faltando. Então, trabalhar, na verdade, os pontos principais. O plano do sermão, ou desenvolvimento, ou o corpo, expõe o primeiro ponto e a explanação do conteúdo, sempre apresentando unidade e coerência. Então, é um passo seguido depois que você está levando. Se eu estou lá, consegui pôr o avião em cima, estou pilotando ele, eu vou seguir aquela rota. Tem uma rota para eu seguir. E se eu estiver seguindo certo, pode ter alguma turbulência, mas fique tranquilo, nós vamos passar por uma nuvem aí de turbulência, mas nós vamos chegar ali na frente e estou levando todo mundo. Chegou a hora de descer, põe todo mundo o cinto aí, desliga os aparelhos, chegou a hora de nós aterrissarmos, ou seja, eu estou conduzindo com unidade, coerência, cuidado. Se eu desviar a rota, eu posso causar um acidente.
Então, por isso tem esse plano, ele é importante seguir ele. Ainda, os 4 requisitos a serem observados para explanar o esboço do seu sermão. Primeiro, o sermão deve possuir uma ordem apropriada das divisões. Tá? Pregar um sermão sem ordem, ordenar os pensamentos, é levar os ouvintes a várias direções. Eu quero uma coisa, estou indo para um lado, estou indo para o outro. Não, eu tenho que ter um objetivo. Todo sermão precisa possuir uma ordem própria no seu plano. Veja, irmãos, um avião, falando de avião ainda, ele tem um plano de voo. Antes de a torre liberar ele lá no aeroporto, ele tem um plano de voo, aonde ele vai passar, se ele tem combustível para chegar até lá. Lembra quando caiu o avião aí que morreram os jogadores lá da Chapecoense? O camarada, ele não foi fiel ao plano de voo dele, ele mentiu, ele burlou. Ele disse que ia parar para abastecer e não parou. E aí ele tentou chegar, e quando ele estava chegando lá na Colômbia, acabou o combustível e matou todo mundo. Ele burlou ali, na verdade, o plano de voo. Nós temos um plano na pregação. Eu estou indo seguindo ele. Só quem pode mudar ele é Deus, não eu. Se eu mudar, eu posso levar a morrer toda a mensagem. Eu posso fazer com que não tenha efeito eficaz. Então o plano ele é importante para isso. Então eu devo seguir essa ordem desse plano pré-estabelecido. Quando que eu estabeleci ele? Quando eu estava orando, quando Deus me deu o texto, quando Deus me deu o tema, quando eu comecei a escrever, quando eu preparei todo ele. Foi ali, então agora eu vou seguir ele. Agora, tem hora que a gente está falando isso aqui, às vezes até pelo tempo, isso aqui eu posso, mas isso não vai me fazer problema. Se eu passar esse subponto aqui, não vai ter problema, mas o ponto eu tenho que explicar. Senão eu não consigo pular para o outro ponto que vai ter à frente. Por exemplo, ontem na escola dominical, ministrando a aula, falava sobre o quê? Sobre Jacó, o sonho que ele teve. Então são interligados aqueles 3 pontos. Primeiro, a transformação de Jacó. Aí nós vemos que através da transformação ele teve descoberta. E aí nós vemos que através daquilo que ocorreu, ele passou então a ter resultados. Então isso é importante para nós, tá? Vamos seguir. O plano do sermão, os pontos subpontos devem ter uma ordem lógica dentro do sermão, isto é, em harmonia com os demais. Então não pode ter uma coisa fora, tem que haver uma harmonia naquilo que eu estou falando. Os irmãos estão entendendo isso? Eu não posso criar um esboço que aqui está dizendo uma coisa e no próximo está dizendo outra, tá? As divisões devem obedecer uma ordem ascendente, isto é, os assuntos devem apresentar-se de maneira evolutiva. Eu estou indo com o avião sentido ao norte, de repente eu volto para trás, aqui não, ele tem que estar indo, e eles vamos caminhando junto, nós estamos seguindo os passos juntos, ok? Então veja, ele tem essas divisões, elas vão levando a gente a evoluir, nosso texto, a nossa pregação. O meu objetivo é levar a igreja a nós orarmos para Jesus salvar, para Jesus curar, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Vamos dizer que eu vou pregar lá Marcos capítulo 16, e esses sinais seguirão os que crerem. Então eu começo a falar, ali tem investido batismo com o Espírito Santo, libertação. Então eu vou levar a eles, e o objetivo é o quê? Passo a passo da minha mensagem. Eu quero levá-los a chegar a um destino final junto comigo. Então, para isso, eu preciso ter essa divisão, ela tem que ser em ordem ascendente, numa sequência indo para o final, chegando com êxito. Tá? Letra C, a ordem do esboço deve ser numérica, segundo a propriedade de cada ponto. Isto é, se organizar o sermão em sequências de 3 pontos, você nunca deverá começar pelo terceiro e sim desenvolvê-lo de forma evolutiva. Se eu tenho 3 tópicos, irmãos, primeira coisa, o nome de Jesus, ele é poderoso. Aí eu vou lá, de vez eu falar o poder do nome de Jesus para salvar, eu quero falar já do batismo com o Espírito Santo, quer dizer, eu vou levar primeiro ali a pessoa à fé, ao arrependimento, e vou evoluindo com ela. Quando eu chego no batismo com o Espírito Santo, quando eu falo o nome de Jesus, a pessoa até é batizada com o Espírito Santo, porque você levou ela pela fé a enxergar essa condição. Amém? Então veja que eu não posso ir do terceiro para o primeiro,
pular do segundo, voltar para o primeiro. Então eu tenho que ter uma ordem lógica, porque eu estou falando para pessoas racionais. O culto ele é racional. Eu vou inculcar na pessoa a palavra, então eu preciso ter esse entendimento. A transição de um pensamento para o outro, isso aqui é muito importante, que nós estamos falando, né? No sermão, passar de um pensamento para o outro, ou de um ponto para o outro, existe certa habilidade por parte do pregador. A pessoa está indo tão bem, não está no tópico ali, ela está indo bem, mas na que ela vai fazer a transição, ela dá uma quebrada ali, né? Essa parte, ela é necessidade de habilidade, precisa. Nós estamos falando de avião aqui. Hoje eu vi um vídeo de um especialista de avião e foram os brasileiros fazer uma aula lá nos Estados Unidos, nesses controladores, né? E eles passaram por uns exames lá em que o instrutor ficou admirado com o que eles fizeram. Falou, vocês foram aprovados, deu certificado. Falou, mas rapaz, vocês são os melhores. De verdade, isso que nós estamos falando. Isso é um fato de verdade. O camarada passou ali, conseguiu. E aí quando chegou lá, eles até ficaram admirados. Os dois pilotos brasileiros que passaram, ficaram admirados e um olhou para o outro. Aí, mas por que você? Falou, não, isso nós já fizemos na prática. O avião estava caindo, nós fizemos isso, o motor parou, nós fizemos isso. Quer dizer, veja, a habilidade deles fez com que o avião não caísse. Mas se não tivesse habilidade, mesmo com um negócio bom, poderia ter caído. Então veja que essa transição, quando eu estou num tópico e vou para um outro tópico, eu tenho que tomar cuidado, porque senão, se eu não tiver habilidade, eu posso matar a mensagem ali. Então eu já tenho que estar preparando para o próximo tópico. É por isso que quando às vezes eu estou pregando uma mensagem, por exemplo, estou dando um exemplo para os irmãos, textual, estou falando, vamos voltar aqui sobre Josias, você vai passando de um ponto para o outro com segurança, porque você estudou, porque você leu, porque você se preparou, porque você já deixou pronto. Então é fácil para você fazer essa transição. Quando você não faz isso, é perigoso ter um acidente. O pregador terá que usar seu raciocínio para rapidamente construir essa ponte. É uma ponte que você constrói, de passagem para o outro lado, com suavidade, sem haver aquele tranco, né? Não, é aquela coisa natural. As pessoas nem perceberam, você já está num outro tópico, avançando a mensagem e todos estão caminhando com você. Então isso é muito importante dentro desse plano do sermão. Ainda no terceiro, a pertinência entre divisões do sermão e a necessidade presente. Você deve ter cuidado para que, ao organizar o plano do seu sermão, todo e qualquer ponto, mesmo que seja de fundo histórico-biográfico, deve ter relação com o presente a ser aplicado à situação dos ouvintes. Então isso nós temos que ter cuidado. E a aplicação, irmãos, ela é importante. Senão os ouvintes vão ficar só assistindo, você vai achar tudo bonito e não vai ter o resultado esperado, tá? Então esse cuidado tem que ter dentro dessas divisões e se preocupar que aquilo que nós vamos utilizar, ele tem a ver, ele está dentro do contexto do assunto que nós estamos falando. O quarto é a discrições desnecessárias dentro do sermão. O que é discrição? É o desvio do rumo ou do assunto do que está falando. É isso que nós estamos falando. Meu rumo é o norte, mas de repente eu estou lá no meio, aí eu viro o avião e começo a voltar, vou para oeste, ou eu vou para leste, ou eu volto para o sul. Isso quantas vezes a gente já não viu isso? A pessoa está indo bem, está desenvolvendo bem, você fala, agora o irmão vai, aí daqui a pouco o irmão voltou lá para trás de novo, você fala, mas aí começa a patinar e não sai do lugar mais, irmão. Não sei, quantas vezes não aconteceu isso? Isso dói o coração, você fala, o irmão estava indo tão bem, a igreja estava entendendo tudo, nós já estava na hora de dar o glória a Deus e ele matou o nosso glória a Deus. Não é assim? É fato, irmão, já aconteceu conosco. Então veja, jamais retorne pensamentos tardios em pontos seguintes, visto que desviaria a atenção dos ouvintes. Você está lá na frente, nós já estamos vendo já o aeroporto, o que ficou para trás ficou, agora, irmão, deixa para uma outra pregação, vai aterrissar esse avião, irmão, senão ele pode acabar o combustível.
O pessoal pega lá a metralhadora, vai pregar, daqui a pouco ele fica só, tec, não tem mais bala, acabou a bala, não vai atingir mais ninguém. Então a mensagem é para frente, alcançando o alvo, tendo objetivo, a não ser que for algo que Deus ali quer te utilizar, que estava lá atrás, mas que serve ali para aquele contexto. Se não, continua. Procure sempre obedecer ao plano estabelecido para chegar ao objetivo do sermão, a menos que seja algo específico do Espírito de Deus naquele exato momento. Então eu estou indo, aí de repente eu estou falando, mas aquilo que eu deixei para trás lá, cabe ali o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aí ele se carrega de fazer, encaixar aquilo de uma forma harmoniosa e a viagem vai seguir em frente. Nós não chegamos ainda no destino, amém? Conclusão do sermão. A conclusão é o momento culminante do sermão. Oh, hora difícil, mas que hora maravilhosa. É a hora do apelo. É nela que o pregador leva ao público pensar e a decidir. Assim como a introdução é comparada à decolagem de um avião, a conclusão é o pouso. E aí o pouso, o que acontece? Eu posso também derrubar o avião. O avião pode, se a pessoa... O que aconteceu aqui com o avião da TAM? O trem de pouso, o camarada na subida não tirou o trem de pouso, o avião caiu na Vila Santa Catarina e morreram lá os 98 passageiros, fora a tripulação. E o outro que veio lá do Rio Grande do Sul e caiu também lá, e morreram tudo, inclusive até o pastor Luiz Antônio estava dentro. Também ele errou na descida, passou do lugar, bateu lá na cabine da TAM e morreram também todo mundo. Então veja que os dois momentos culminantes é quando nós decolamos na mensagem, quando nós precisamos parar. É a hora de nós colhermos daquilo que nós ali plantamos. Deve ser suave esse pouso, preciso e seguro, deixando o ouvinte transformado. Então eu preguei, primeiro eu introduzi a palavra, fiz uma introdução, o avião subiu, agora está indo bem, estamos seguindo bem a viagem, a igreja está envolvida naquela mensagem, agora eu preciso descer o avião, porque uma hora vai acabar o combustível, a mensagem vai acabar, e eu preciso descer o avião. E agora como é que eu faço? Também há uma transição nisso para descer, e aí eu preciso agora descer o avião. E como vai ser isso? Conclusão do sermão. Saber entrar e sair numa pregação é fundamental no sermão. Normalmente o pregador pode unir o clímax de uma mensagem à sua conclusão. É aqui que você terá a oportunidade de fazer a aplicação final e definitiva de todo o sermão. Esta parte é tão importante quanto a introdução, quanto o plano, ou seja, está tudo interligado uma coisa a outra. O clímax do seu sermão deverá ser alcançado na conclusão. O que é clímax de um sermão? É o ponto culminante quando o pregador e o ouvinte são profundamente movidos pelo Espírito Santo. É aquele momento em que o ambiente já foi tomado, a palavra já foi pregada. O mover de Deus já está ali no meio, a palavra já alcançou o objetivo dela. Todos estão ali, na verdade, dentro daquela efusão do Espírito. E aí é onde eu vou aproveitar para fazer ali a aplicação, o apelo. Então vamos ver aí. Propósito da conclusão: resumir os pontos principais do sermão, levar o ouvinte a uma decisão ou ação, aplicar a mensagem à vida prática, criar um impacto duradouro na sua memória. Então qual que é o objetivo? Eu vou agora aqui trabalhar. Meus amados irmãos, Deus tem nos dado essa palavra e chegou a hora de nós fazermos uma oração. Mas antes de terminar, irmãos, eu quero fazer aqui uma oração, um apelo a você. Nessa oportunidade eu quero orar por você. Você que entrou aqui, aí vou utilizar o tema. Vou lembrar ele o que eu preguei, os pontos principais. Não vou pregar mais, já preguei.
Tem uns que começam a pregar, tu não esquece, é a hora de lembrar só. É o primeiro ponto. Segundo ponto, é o perdido, é o desviado, é o que está afastado. E você está ali falando, onde está a primeira pessoa? Agora é a hora de ver se o avião parou mesmo certinho. Aí alguém vai lá, levanta a mão. Estou vendo uma mão ali, uma segunda pessoa. E aí daqui a pouco, você que está fraco na fé, aí vem um irmão. Você que precisa de um irmão. E aí quando você vê, o avião parou e houve. O que você queria? Você queria, na verdade, que a mensagem fosse levada à prática da pessoa. Levá-la. Nós vamos ver como fazer isso. Característica de uma boa conclusão. A conclusão deve ser clara, direta e decisiva. É um apelo mesmo. É uma persuasão mesmo. E tem que, não apelar no sentido de acabar, você levanta a mão aí, não. Você está usando a sua retórica agora, a sua palavra, para ele, de tudo aquilo que ele ouviu, ele disse, é verdade, eu preciso disso, é verdade, eu preciso de uma, é verdade, e às vezes ele não vai falar, não vai levantar a mão, ele vai lá direto. Então veja, ela não deve introduzir novos temas, mas sim amarrar todos os fios da mensagem em um apelo final poderoso que mova o coração do ouvinte em ação. É aquilo que eu falei, é a semente que eu lancei, é ela que eu vou agora fazer com que esses fios se entrelacem, e agora a pessoa que me ouviu diante de toda aquela mensagem, eu vou fazer o apelo para que ela possa se decidir. Vai se decidir todas. Às vezes a pessoa chora, a pessoa balança a cabeça, mas não vai lá. Mas o meu papel eu fiz e eu vi que foi atingido. Lógico, o que mais gostoso é quando você vê o resultado. Essa só é a primeira parte. Nós não podemos fazer igual o avestruz, né, irmãos? O avestruz é ele que bota um dos ovos, acho que o ovo maior, o ovo é do avestruz, irmãos. E a Bíblia diz em Jó que depois que ele bota o ovo, ele sai batendo as asas e larga, e vem o predador, vai lá e come o ovo. Uma luta muito grande, você aceitou Jesus, aí larga lá, vem um predador e come, vem o testemunho de Jeová, vem de 27º dia, vem lá e come lá um ovo difícil de botar. Foi difícil para ganhar. E largou lá e alguém veio lá e engoliu ele, né? Uma conclusão bem elaborada é o coroamento de todo o trabalho de preparação do sermão. Então, quando você tiver o prepare bem, como fosse a última pregação. Tem vezes que não tem jeito, irmão, a gente tem que falar. Então aquela mensagem, mas se puder, prepare bem, estude, passe tempo, estude, olhe antes de falar, porque a hora que você falar vai trazer um resultado. Irmãos, tem mais só 5 minutos, Yuri? Pode ser? Para a gente encerrar, tá? Estratégias para uma conclusão impactante. A conclusão do sermão requer tanto cuidado de preparação quanto a introdução. Existem estratégias comprovadas que tornam a conclusão mais eficaz e memorável. Então veja, conclusão do sermão. Como você poderá preparar uma boa conclusão? Da seguinte maneira: primeiro, recapitulando. E isso implica repassar sucinta e dinamicamente os pontos principais do sermão. Significa destacar os pensamentos chaves, fortes, positivos, sem precisar explaná-lo outra vez. Recapitular nesse caso é uma forma de evitar conclusões improvisadas. Então eu tenho aqui, falei 4 pontos, 5 pontos, e vou ali, Deus falou ao teu coração, isso, que eu não preciso citar, ponto 1 eu falei isso, ponto não, você só vai recapitulando, trazendo a memória dele, narrando um fato que possa servir de aplicação na mensagem pregada. Como mais? Terceiro, persuadindo. Persuasão é a meta principal do sermão, por isso você pode empregar esse método na conclusão dos seus sermões com a ajuda do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo, com a graça dele. Aí pode-se usar aqui uma ilustração, uma janela dentro daquilo que você falou, e aí a pessoa entendeu o que você quis, e ela vai lá na frente entregar a vida para Jesus porque ela entendeu, né? Ou convidando, ou convidado. Todo sermão deve concluir com um convite ou apelo. Dentro da conclusão, o convite deve ser feito de modo inteligente, claro, insistente, sério, espiritual, concluindo o sermão de forma vitoriosa. Então isso é o que nós devemos fazer, né? Conclusão, a estrutura do sermão. Ao dominar a estrutura do sermão, o pregador está equipado para comunicar a palavra de Deus. Veja, isso aqui nós preparamos tudo. Agora eu estou pronto para poder pegar o sermão e pregar.
Nós estamos falando aqui da estrutura do sermão. E a introdução, aí nós vimos aqui o corpo, ou o desenvolvimento, vimos a conclusão. Agora eu estou apto a pegar esse sermão, ir lá e pregar. Ao dominar a estrutura do sermão, o pregador está equipado para comunicar a palavra de Deus com clareza, poder e eficácia. A estrutura não é uma limitação criativa, mas uma ferramenta que liberta o pregador para se concentrar no conteúdo e na unção. Amém? Então, quando eu vou ter isso aqui, não é algo que vai limitar a ação de Deus. Pelo contrário, Ele vai me dar mais confiança, Ele vai me dar um direcionamento, Ele vai me ajudar tecnicamente, mas eu preciso, acima de tudo, da graça, do poder, da unção. E aí, aliado essas duas coisas, irmãos, fica coisa maravilhosa, e você pode ter certeza. Introdução, só para encerrar, breve, apropriada, interessante e simples. Um ponto de contato que abre o coração do ouvinte para a mensagem. Resumo, é isso. Tá? Então eu vou introduzir uma palavra, tem que ser breve, apropriada, interessante, simples. É o primeiro contato. E se eu conseguir alcançar, com a graça de Deus, o coração do ouvinte, já dei um primeiro início maravilhoso. O plano, desenvolvimento, ou o corpo do sermão, é o corpo lógico e ordenado do sermão, rico em conteúdo bíblico, ilustrações, aplicações práticas para a vida. É melhor eu pregar um sermão por mês e bem pregado do que eu pregar todo dia e sem eficácia. Conclusão, o apelo final poderoso que leva o ouvinte a pensar, decidir e agir em resposta à palavra de Deus proclamada. Eu tenho que fazer de tudo para levar aquela pessoa que está me ouvindo, caminhar com ela à decisão. Vamos lá, rapaz, tá vendo? Eu estou aqui dentro, eu pulei, tá vendo? Que a água é boa, pode pular, eu estou aqui, vem junto comigo. É você passar a sua experiência pessoal de salvação, de restauração, de batismo com o Espírito. Vem, pula aqui, quer dizer, é levá-lo a ter convicção daquilo que você está fazendo. O sucesso do sermão começa com uma cativante introdução, é sustentado por um desenvolvimento sólido e coroado por uma conclusão transformadora. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo os abençoe. Essa matéria depois estaremos colocando no grupo, tem o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, com a hora já nos manda parar dentro do horário, tá, irmãos? Começamos às 21h19, 22h19, uma hora nós estamos encerrando. Amém? O assunto é gostoso, dá vontade de falar mais, mas é muita coisa para o tempo que nós temos. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Os irmãos que têm alguma pergunta, de encerrar. Diácono Yuri quer acrescentar alguma coisa? Você já ouviu falar da história do pregador manhoso? Manhoso? Talvez, vamos lá. O irmão pregou na mensagem, muito bem. Aí a irmã disse, rapaz, como que você prega bem? Ele falou assim, é que eu tenho as mães. É que eu tenho as mães. Tá vendo? É que eu tenho as manhas. Esse artifício a gente não precisa ter, né, irmãos? Precisa ter graça, precisa ter misericórdia de Deus. Deus abençoe. Vamos encerrar com essa palavra, né, irmãos, que nos alegra.